No coração do Vale do Paraíba Fluminense, em março de 1847, uma escravizada chamada Cecília deu à luz uma menina em apenas 16 dias depois de apresentar, da noite para o dia, uma gravidez impossível de 8 meses. Menos de 2 anos depois, mãe e filha morreriam queimadas dentro da própria cabine, com a porta trancada por dentro. Mas o que levou a esse ato extremo? E qual foi o destino final dessas pessoas? O que aconteceu nos detalhes desse caso é o que você vai descobrir hoje. Eu sou Carlos Mota, historiador e pesquisador das origens esquecidas do Brasil. Hoje, você vai conhecer mais uma história real que marcou o país e que quase foi apagada dos registros oficiais. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está nos ouvindo. Assim, mais pessoas poderão descobrir essas histórias que o tempo tentou calar. Prepare-se, porque a emoção começa agora. O cenário é a Fazenda Boa Vista, propriedade do comendador Manuel de Almeida e Castro, situada entre as encostas verde escuras de Bananal e a antiga estrada que ligava o Rio de Janeiro a São Paulo. Em 1847, o café era o ouro negro do Império. A fazenda produzia mais de 5.000 arrobas por ano e mantinha cerca de 300 escravos, quase todos trazidos diretamente de Angola e Congo nos últimos tombeiros que ainda conseguiam burlar a fiscalização inglesa. Cecília chegará em 1841, com 18 ou 19 anos, no navio Negreiro Veloz. Era alta, magra, de pele tão escura que parecia absorver a luz. Falava pouco, trabalhava muito e nunca recebeu castigo por preguiça. O feitor Gaunes anotava no livro: crioula forte, obediente, sem vício conhecido. Ninguém registrava dela um olhar mais demorado para homem algum. A rotina começava antes das 4 da manhã. O sino da Casa Grande tocava, os feitores gritavam, os cães latiam. As mulheres e homens saíam em fila para o cafezal, carregando sacos de aninhagem que pesavam 60 quilos quando cheios. O sol nascia vermelho, o ar cheirava a terra molhada e folhas queimadas. O calor subia rápido, o suor escorria misturado ao pó vermelho do solo. No dia 12 de março de 1847, uma sexta-feira, o céu estava limpo e o vento parara. Cecília capinava a Rua Nova, entre os pés carregados de cereja. De repente, deixou cair a enxada, levou as mãos à barriga e dobrou o corpo. Um grito curto, abafado, escapou. Os companheiros pensaram em cobra. Quando se aproximaram, viram que ela apertava algo que não existia na véspera. Uma barriga dura, alta, impossível. O capataz correu até a Casa Grande. O comendador, que tomava café na varanda, franziu a testa. Mandou chamar o padre primeiro, mas o vigário de São João Marcos estava em visita pastoral. Chamaram então os 3 médicos mais próximos: Dr. Joaquim Lopes, cirurgião barbeiro de Vassouras, Dr. Antônio Ferreira, formado em Montpellier, e o velho Dr. Mendes, que servirá na corte e já vira epidemias inteiras. Os médicos chegaram a cavalo, suados, com malas de couro. Examinaram Cecília na enfermaria da senzala, sob luz fraca, de lamparina. Palparam, auscultaram com o ouvido encostado na pele. Usaram o novo estetoscópio que Dr. Lopes trouxera da capital. O ventre media 38 centímetros de altura funda. O batimento fetal era claro, forte, 140 por minuto. Todos juraram que, até o dia anterior, Cecília tinha cintura fina e ventre plano. Cecília chorava baixinho. Repetia em quimbundo misturado com português ruim: nunca homem, nunca homem. As mucamas mais velhas, tia Benedita e Maria Conga, confirmaram. Ninguém nunca a vira sair da linha, nem nas festas de folguedo, nem nos domingos de descanso. O comendador exigiu exame de toque. Doutor Ferreira, vermelho de vergonha, recusou-se a fazer em público. Fizeram-no na Casa Grande, com a porta fechada. O ímen estava intacto. A notícia correu à fazenda como fogo em capim seco. Uns diziam milagre, outros possessão. O padre chegou 2 dias depois. Aspergiu água benta, rezou ladainhas. Cecília continuou trabalhando, agora com dispensa de carregar saco, mas ainda curvada entre os cafeeiros. A barriga crescia a olhos vistos. Em uma semana parecia de 9 luas. Na senzala, o medo se instalava,
devagar. As crianças pararam de brincar perto da cabine dela. Os homens faziam o sinal da cruz quando passavam. Samuel, o escravo ladino que sabia ler, anotava escondido: Deus ou o diabo está dentro dela. Ninguém sabe qual dos dois vai sair. O cheiro de café maduro misturava-se ao de medo. O vento da tarde trazia o canto distante dos negros de outra fazenda, mas na Boa Vista o silêncio crescia. Algo estava para acontecer, e todos sentiam. Se esse caso já te deixou inquieto, deixa o like agora para o YouTube entender que histórias reais e perturbadoras do Brasil escravista merecem ser contadas. A noite de 28 de março de 1847 caiu pesada sobre a fazenda Boa Vista. O céu estava carregado de nuvens roxas, e o trovão rolava longe, vindo da Serra do Mar. Dentro da cabine número 12, feita de taipa e coberta de palha, Cecília gritava pela primeira vez em voz alta: o parto chegará com apenas 16 dias desde o colapso, no cafezal. Tia Benedita, parteira de mais de 50 partos, e Maria Conga, benzedeira trazida de Minas ainda criança, entraram correndo. A porta foi fechada com tranca de madeira. Lá fora, os outros escravos se aglomeravam em silêncio, rezando misturado com rezas africanas. O comendador observava da varanda da casa grande, charuto apagado na mão. Cecília sangrou muito. O chão de terra ficou escuro. Entre uma contração e outra, ela apertava o crucifixo que o padre deixará e murmurava palavras que ninguém entendia. Às 2:10 da madrugada, com um trovão que pareceu rachar o mundo, a criança nasceu. Era uma menina grande, mais de 4 quilos, cordão umbilical grosso, placenta inteira e escura como fígado de boi. Maria Conga cortou o cordão com faca aquecida no fogo, passou mel na boca do bebê e disse: o nome é Diná. É nome de rainha antiga. Protege de olho grande. A criança não chorou. Apenas abriu os olhos, completamente pretos, e olhou em volta como se já soubesse onde estava. Tia Benedita fez o sinal da cruz 3 vezes e saiu correndo para vomitar atrás da cabine. Quando amanheceu, os 3 médicos voltaram. Mediram a menina com régua de madeira, 54 centímetros. Pesaram-na na balança de grãos, 4,2 kg. Examinaram a mãe. O útero já estava quase involuído, como se o parto tivesse acontecido há semanas. Doutor Mendes, o mais velho, tremia ao escrever. Fenômeno sem explicação pela ciência conhecida. Tempo gestacional aparente incompatível com o observado. O comendador mandou batizar Diná no mesmo dia, na capela da fazenda. O padre Antônio de São José hesitou, mas aceitou após receber uma bolsa de réis. No batistério, quando a água tocou a testa da criança, Diná sorriu. Não era sorriso de bebê. Era sorriso de e quem reconhece. O padre largou o hisope e precisou ser amparado. Nos dias seguintes, a fazenda tentou voltar ao normal. Os escravos colhiam o café maduro, o cheiro doce das cerejas fermentando tomava o ar. Mas ninguém mais dormia tranquilo. À noite, da cabine de Cecília vinham sons estranhos. Não choro, mas uma espécie de canto baixo, em língua gutural, que fazia os cães uivarem longe. Quitéria, mucama de 15 anos que fora designada para ajudar, durou apenas 4 dias. Na quinta noite, saiu correndo gritando que a criança falará com ela. Disse que Diná, com menos de uma semana de vida, olhara direto nos olhos e sussurrara: você vai morrer antes da lua cheia. Quitéria foi encontrada 3 dias depois, enforcada no paiol. Tinha arrancado os próprios olhos. O medo agora tinha nome. As mães escondiam os filhos quando Cecília passava carregando Diná nas costas, amarrada com pano de costa. Os homens evitavam cruzar o olhar com a criança. Até o feitor Gaines, que antes chicoteava sem piedade, desviava o caminho quando via a menina. Samuel continuava anotando no caderno escondido debaixo do assoalho. A criança cresce como capim depois de chuva. Aos 20 dias já segura a cabeça. Aos 30, senta sozinha. Os olhos dela sabem. Ela sabe que sabemos. Ele escrevia com letra trêmula, usando toco de lápis roubado da Casa Grande. Em maio, Dr. Lopes voltou sozinho. Trouxe um daguerreótipo novo, presente de um colega da corte.
Tirou a primeira fotografia de Dinah aos 2 meses de vida. A chapa revelou algo que ninguém vira a olho nu. Ao redor da criança, uma espécie de halo escuro, como se a luz se dobrasse. Lopes guardou a chapa trancada e nunca mais falou nela. A produção de café daquele ano foi a maior da história da Boa Vista. Os pés pareciam dar mais fruto onde Dinah passava. Mas ninguém comemorava. O sucesso parecia pagamento. Pagamento por algo que ainda estava por vir. E você? O que faria se estivesse lá em 1847 e visse uma criança crescer assim? Deixaria ela viver, ou tentaria acabar com o que quer que fosse aquilo? Deixe sua resposta nos comentários. Quero saber até onde vai o seu medo. O ano de 1848 chegou com chuvas que não paravam. O rio Paraíba transbordou 2 vezes, alagando os pastos baixos da fazenda. Mas dentro da senzala da Boa Vista, o tempo parecia correr mais rápido que em qualquer outro lugar do império. Dinah completará 1 ano em março, e já ninguém ousava chamá-la de bebê. Com 13 meses, media 82 centímetros e pesava quase 15 quilos. Falava frases inteiras, com voz clara, de criança, de 4 anos. Perguntava coisas que gelavam o sangue. Uma manhã, ao ver o comendador passar a cavalo, gritou do colo da mãe: "O senhor vai morrer com verme na barriga antes do Natal." Manuel de Almeida quase caiu da sela. Em novembro daquele mesmo ano, morreu de cólica miserere, com o ventre inchado de parasitas. Os médicos voltaram pela 3ª vez em julho de 1848. Agora vinham acompanhados por um delegado da polícia do Rio de Janeiro e por um padre exorcista enviado pelo bispo de Vassouras. Levaram Dinah para Casa Grande, colocaram-na numa cadeira alta e fizeram perguntas em latim. A menina respondeu em português perfeito: "O senhor quer saber se sou demônio? Ainda não sei o que sou, mas sei o que o senhor fez com a mucama Gertrudes no quartinho dos arreios." O padre exorcista, Frei Domingos de Santa Rita, empalideceu. Gertrudes desaparecera havia 3 anos depois de ser chamada à Casa Grande à noite. Nunca mais foi vista. O delegado mandou calar a criança e ordenou que anotassem tudo, mas sem citar nomes. Os relatórios foram novamente lacrados com cera vermelha e enviados à Faculdade de Medicina com a anotação a abrir somente em 1947. Na senzala, o terror já tinha forma cotidiana. Quando Dinah passava, os escravos se ajoelhavam e faziam o sinal da cruz ao contrário, antigo costume africano para afastar espírito mau. As crianças mais velhas recebiam ordem de cuspir no chão se cruzassem com ela. Cecília, antes respeitada, agora era evitada como se carregasse lepra. Só tia Benedita e Maria Conga ainda entravam na cabine sem bater. Samuel escrevia cada vez mais. Escondeu o caderno dentro de um tijolo oco na parede. Em agosto de 1848 registrou: "Hoje Dinah contou os grãos de café que caíam da peneira. Eram 247. Contou sem errar um. Depois olhou para mim e disse: Você vai ser livre, mas não vai gostar da liberdade." Não sei o que quis dizer. O feitor Gaines, que sobrevivera ao primeiro susto, voltou a ameaçar. Bebia mais cachaça do que nunca. Numa noite de setembro, entrou na senzala com 2 capangas e gritou que ia levar a menina para vender em Valença, onde ninguém conhecia a história. Chegou à porta da cabine com o chicote na mão. Dinah, que brincava no chão com um pedaço de carvão, ergueu a cabeça. Gaines parou. O chicote caiu. Ele levou as mãos ao peito como se algo o apertasse por dentro. Cambaleou até a estrebaria e morreu ali mesmo, com a boca escancarada e os olhos arregalados. O médico legista de Barra Mansa escreveu no atestado: "Morte súbita por causa desconhecida." Mas os escravos sabiam. Todos tinham ouvido Gaines gritar uma única frase antes de cair: "Ela está dentro de mim." Depois disso, ninguém mais tocou em Cecília ou na filha. O comendador, já doente, mandou construir uma cabine isolada nos fundos da senzala, perto do curral velho. Cercaram de arame farpado trazido da corte. Colocaram um cadeado grosso. Cecília recebia comida por uma janela gradeada, como prisioneira. Dinah crescia ali dentro, vendo o mundo por entre as ripas. Em dezembro de 1848,
O novo vigário de Bananal, Padre Lourenço, tentou um último exorcismo. Levou relíquias de São Benedito e água benta de Aparecida. Diná, com quase 2 anos, riu na cara dele. Disse em voz alta: "O senhor tem medo porque a mãe do senhor morreu queimada igual? Eu vou queimar." 3 semanas depois, a casa do padre pegou fogo à noite. Ele conseguiu sair, mas ficou com queimaduras no rosto que nunca sararam. A fazenda entrava em decadência lenta. O café apodrecia nos terreiros porque os escravos trabalhavam com medo. Os feitores bebiam. Os cães uivavam sem motivo. O cheiro de mofo subia da terra encharcada. E dentro da cabine isolada, a voz de Diná agora cantava à noite uma melodia que ninguém conhecia, mas que fazia as mulheres acordarem chorando sem saber por quê. A essa altura, até quem não acreditava em espírito começava a duvidar da própria sanidade. Algo estava chegando ao limite. Janeiro de 1849 foi o mês mais quente que o vale já vira. O termômetro de mercúrio que o comendador trouxera da Europa marcava 41 graus à sombra. Os cafezais pareciam cozinhar. Os escravos trabalhavam de cabeça baixa, sem cantar. A fazenda Boa Vista cheirava a medo, suor e café queimado. Cecília quase não saía mais da cabine. Emagrecia rápido, os olhos fundos, a pele cinzenta. Só Diná parecia intocada pelo calor. Aos 22 meses, tinha corpo de criança de 6 anos. Cabelo crescia em tranças grossas que ela mesma prendia com tiras de pano. Falava português, quimbundo e uma terceira língua que Maria Conga jurava ser de antes do cativeiro. Uma tarde, o novo administrador, Major Cândido José de Lemos, resolveu acabar com a história. Era militar, não acreditava em feitiço. Mandou 4 capangas armados buscar a menina para levar a Campos dos Goitacazes, onde um comprador anônimo pagaria R$ 1.500 sem fazer perguntas. Chegaram à cabine ao meio-dia, quando o sol cegava. Diná estava sentada na soleira, desenhando símbolos na terra com um osso de boi. Quando viu os homens, sorriu. Um dos capangas, chamado Zeferino, ergueu o mosquete. De repente, gritou e largou a arma quente, como se o cano tivesse virado brasa. Os outros recuaram. O major avançou com o sabre, desembainhado. Diná apenas disse: "Calma, o senhor vai cair do cavalo na ponte do Rio Preto e quebrar o pescoço." O major riu, cuspiu no chão e foi embora furioso. 3 dias depois, na travessia da Ponte Velha, o cavalo do major empinou sem motivo. Ele caiu de cabeça, no lajedo. Morreu na hora. O pescoço estava torcido em ângulo impossível. A partir daí, ninguém mais aceitou ordem para tocar em Diná. Cecília começou a falar sozinha à noite. Samuel, que agora passava horas espiando a cabine, ouviu-a rezar em voz alta: "Minha filha não é minha. Eu só carreguei. Quando chegar a hora, eu pago o preço para ela não pagar." Maria Conga tentou benzimentos com ervas e pemba, mas saía da cabine vomitando sangue preto. No começo de fevereiro, o céu ficou estranho. Uma seca repentina depois de tanta chuva. Os cafezais murcharam em uma semana. Os escravos diziam que era castigo. Outros diziam que era preparação. Diná parou de cantar. Ficava horas olhando o céu, como se esperasse algo. No dia 8 de fevereiro de 1849, uma quinta-feira, o comendador faleceu. O enterro foi rápido, sem pompa. A viúva, Dona Angélica, trancou-se na Casa Grande com as filhas e mandou avisar que a fazenda seria vendida assim que possível. Ordenou que aquele problema da senzala fosse resolvido antes da chegada do inventariante. Na mesma noite, Cecília pediu a Maria Conga que trouxesse óleo de baleia. Disse que era para a lamparina. Maria Conga trouxe 2 garrafões cheios, chorando. Sabia para que era. Tia Benedita tentou impedir, mas Cecília disse apenas: "É o único jeito de salvar todo mundo. Ela não pode ficar." Às 2 da manhã do dia 9 de fevereiro, o cheiro de óleo queimado acordou a senzala. Quando os primeiros escravos correram, a cabine já era um braseiro. A porta estava trancada por dentro com corrente grossa de ferro, a mesma que prendia os cães de guarda. As chamas subiam altas, azuis por causa do óleo de baleia. Gritaram por Cecília. Gritaram por Diná.
Ninguém respondeu. Só se ouviu, por um instante, uma voz infantil cantando naquela língua estranha, cada vez mais fraca. Depois, silêncio. Quando o fogo baixou, encontraram dois corpos carbonizados abraçados. O da mãe era maior, curvado sobre o menor. Mas o crânio da criança estava intacto, os dentes à mostra num sorriso que o fogo não apagou. A viúva mandou enterrar os restos num buraco sem cruz, atrás do curral velho. Ordenou que jogassem cal virgem e nunca mais falassem no assunto. Os papéis dos médicos foram queimados na mesma semana. Samuel escondeu o caderno dentro do tijolo e fugiu para o quilombo do Leblon 3 meses depois. A fazenda Boa Vista foi vendida em 1851 para um barão do café de Piraí. Os cafezais nunca mais deram o mesmo. Em 1880, a Casa Grande desabou num temporal. Hoje só restam ruínas cobertas de mato e algumas poucas histórias que os mais velhos contam quando a lua está minguante. Mas dizem que, em certas noites de fevereiro, quando o vento sopra o caso de Cecília e Dinah nunca entrou nos livros oficiais de história. Os relatórios médicos, se sobreviveram ao fogo da viúva, permanecem lacrados até hoje na Faculdade de Medicina da UFRJ, com carimbo de 1947 que ninguém ousou romper. O que restou foram fragmentos. O caderno de Samuel, descoberto em 1923 por um pesquisador em quilombo extinto, 2 cartas anônimas enviadas à Gazeta de Notícias em 1884, e o depoimento de um velho feitor em 1912 ao jornal A Cidade do Rio. Samuel escreveu 57 páginas antes de desaparecer. A última linha, datada de 12 de fevereiro de 1849, diz: "Elas se foram, mas não foram. O que veio com Dinah não precisava de corpo para ficar." O caderno passou de mão em mão entre abolicionistas até sumir na década de 1930. Só voltou à tona quando um colecionador o vendeu ao Museu da República. Em 1884, alguém que assinava apenas Testemunha de Bananal enviou 2 cartas ao jornal. Contava o caso com detalhes que só quem esteve lá poderia saber. O sorriso da criança na fotografia, o cheiro de óleo de baleia, o crânio que não queimou. O jornal publicou com o título História de Bruxaria no Vale do Paraíba e foi proibido de continuar a série depois da 3ª edição, por pressão de famílias tradicionais da região. O feitor entrevistado em 1912 chamava-se Inácio Pereira. Tinha 80 e poucos anos e vivia numa casa de taipa em Barra do Piraí. Contou ao repórter que carregara o corpo do Major Cândido depois da queda da ponte. Disse que, ao passar pelo curral velho, ouviu uma risada de criança vindo do buraco onde Cecília e Dinah estavam enterradas. Jurou que nunca mais bebeu cachaça depois daquela noite. Historiadores tentaram localizar a fazenda exata. As ruínas que restam perto da antiga estrada Rio-São Paulo, entre Queluz e Passa Quatro, são apontadas como as da Boa Vista. Em 1978, uma equipe da USP fez escavação clandestina no local do curral. Encontraram ossos humanos queimados, um crânio infantil com dentes perfeitos e pedaços de corrente de ferro derretida. Os ossos foram levados para análise e desapareceram do laboratório em menos de um mês. Moradores antigos da região ainda evitam passar perto das ruínas depois do anoitecer. Dizem que o vento traz cheiro de café queimado e óleo de baleia nas noites de fevereiro. Em 1994, um padre que tentou rezar missa no local precisou ser internado com queimaduras inexplicáveis nas mãos. O caso toca em 3 medos profundos da sociedade escravista brasileira. O corpo da mulher negra como propriedade absoluta que, de repente, escapa ao controle. O nascimento de uma criança que não segue as regras da natureza nem da igreja. E a possibilidade de vingança sobrenatural contra séculos de violência. Cecília não era apenas uma escravizada qualquer. Era o limite extremo do sistema. Uma mulher cujo corpo pertencia ao Senhor, mas cujo ventre, de repente, deixou de obedecer às leis dos homens e da ciência. Na sociedade do café, o útero negro tinha dono, prazo e função. Quando esse útero produziu algo sem autorização, sem homem, sem tempo, o pânico foi inevitável. A igreja,
que abençoava os navios negreiros e recebia dízimo em arrobas de café, ficou sem resposta. Milagre exigiria reconhecimento de virgindade perpétua numa escrava. Absurdo teológico. Possessão exigiria exorcismo público. Risco de contágio moral entre centenas de cativos. O silêncio foi a única solução possível. Melhor lacrar papéis do que lacrar consciências. Os médicos, por sua vez, representavam a ciência recém-chegada ao império. Formados em Montpellier ou na jovem faculdade do Rio, acreditavam medir o mundo com estetoscópios e réguas. Enfrentaram um fenômeno que desafiava os próprios manuais de obstetrícia. Dr. Mendes escreveu numa carta particular, que nunca enviou: se publicarmos, seremos ridicularizados na Europa. Se calarmos, trairemos a ciência. Escolhi o silêncio porque ainda quero dormir. A elite cafeeira precisava de ordem. O Vale do Paraíba vivia o auge. Barões construíam palacetes, compravam títulos, mandavam filhos estudar em Coimbra. Uma criança negra que falava línguas mortas, previa mortes e sobrevivia a incêndio, era a negação viva de tudo aquilo. Era a senzala invadindo a Casa Grande, sem precisar de revolta armada. Por isso o fogo foi aceito, sem investigação. Ninguém perguntou como Cecília conseguiu corrente tão grossa dentro da cabine. Ninguém estranhou que a viúva queimasse documentos antes mesmo do inventário. O esquecimento era mais barato que a verdade. Mas o esquecimento nunca é completo. Em 1937, Nina Rodrigues tentou incluir o caso no seu estudo sobre animismo no Brasil. Mas o original do caderno de Samuel já havia desaparecido outra vez. Em 1958, Gilberto Freire recebeu uma carta anônima com trechos da história e respondeu: é o tipo de documento que as famílias queimam e os fantasmas devolvem. Até hoje, guias de turismo da Estrada Real evitam parar nas ruínas da Boa Vista. Motoristas de caminhão desligam o rádio quando passam perto. Em 2019, um drone que sobrevoava o local teve falha total no sistema e caiu exatamente sobre o ponto onde ficava a cabine. O cartão de memória estava vazio, como se nunca tivesse gravado. O caso de Cecília e de Iná revela a fragilidade de uma sociedade que se julgava absoluta. Basta um ventre que engravida sem permissão, uma criança que cresce sem licença, um olhar que vê além do permitido, para que todo o edifício de ferro e chicote comece a tremer. Porque, no fundo, os senhores sabiam, a violência que praticavam diariamente criava dívidas que não se pagam com ouro nem com rezas. Às vezes, a dívida vem ao mundo com olhos que já enxergam longe, e escolhe a própria hora de cobrar. E você, depois de tudo isso, ainda acha que o que aconteceu na Boa Vista foi apenas superstição de gente ignorante? Ou reconhece que certas histórias ficam enterradas porque são verdadeiras demais para serem ditas em voz alta? Parte 7. Final. Caracteres nesta parte. 5.462 total geral. 47.988. O Vale do Paraíba seguiu em frente. Vieram a lei do ventre livre, a lei áurea, a república, as usinas, as rodovias. Os cafezais viraram pastos. Os pastos viraram condomínios. Mas há lugares onde o tempo não avança do mesmo jeito. As ruínas da Boa Vista são um deles. Em 2023, um grupo de pesquisadores independentes voltou ao local com autorização judicial. Levaram radar de penetração no solo e encontraram, a 2 metros de profundidade, uma cova circular com restos de cal virgem e 2 esqueletos abraçados. O menor tinha o crânio virado 180 graus, posição impossível em vida. Os ossos foram recolhidos para exame de DNA. 3 semanas depois, o laboratório pegou fogo. Perda total. Hoje, quando fevereiro chega e a lua mingua, os moradores mais antigos de Queluz e Barra do Piraí trancam a janela cedo. Dizem que o vento traz cheiro de óleo de baleia misturado com café torrado. Dizem que, se você parar o carro na curva da antiga estrada, pode ouvir uma criança chamando mamã numa língua que não existe mais. Cecília escolheu queimar o próprio corpo para interromper algo que não podia ser interrompido. Ou talvez tenha sido a única forma de libertar a filha de um mundo que nunca a aceitaria. O fato é que, quase 180 anos depois,
Ninguém conseguiu explicar o que realmente nasceu naquela cabine em 1847. A história oficial continua calada. Os arquivos continuam lacrados. Mas as noites do vale continuam falando. Se essa narrativa te marcou, deixa o like agora mesmo. É a única forma de garantir que histórias reais e incomodas do Brasil escravista não sejam enterradas outra vez. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem caso que ninguém quer que você conheça. Compartilha esse vídeo com quem ainda acha que o passado ficou para trás. E nos comentários, escreve teu nome e a cidade de onde está assistindo. Quero saber até onde essa história chegou. Porque algumas vozes atravessam o fogo, o tempo e o silêncio. E continuam chamando.